é muito difícil acreditar no silêncio da senhora. A senhora falou que esse ambiente é hostil. Não, esse ambiente representa o Brasil. Eu não passei num concurso público, eu fui escolhido por pessoas. A senhora é a nossa 19ª convidada aqui. A gente já teve depoimentos muito interessantes, né? Muito emblemáticos, silêncios interessantes, medo em falar. Tivemos medo de membros do governo brasileiro, tivemos ministros falando, mas o que chama atenção, e até olhando para o seu semblante aqui desde cedo, que me passa uma certa preocupação, obviamente, o Careca do INSS, o Carlos Roberto da Conafer e o Alessandro Stefanuto, que são personagens com ligação direta a diversos esquemas, que são muito parecidos com o esquema do Careca, da Conafer e da Sindinap. Todos eles falaram bastante. E todos eles não se esquivaram de nenhuma pergunta, embora ambos estavam cercados de excelentes advogados, como a doutora Isabela, que são muito competentes. Pessoas que dispõem de muitos recursos têm capacidade de ter uma defesa muito boa. Mas esses personagens, e o Virgílio vem a seguir, o seu marido, são pessoas que são cabeças nesses esquemas. E essas pessoas não ficaram em silêncio. Então, o receio aqui até do deputado Zé Trovão, quando se referiu, não foi uma crítica à Isabela. A Isabela é muito competente, a gente viu o currículo dela aqui. É que o seu silêncio pode ser o trunfo que essas pessoas esperam de pessoas responsáveis por empresas que foram criadas, como o Cícero na Conafer criou empresa, para ter serviços realizados sim, mas que não são compatíveis com o número de pessoas que estão atreladas a esses sindicatos. A gente recebeu o Cícero aqui da Conafer, que pelas empresas dele passaram 300 milhões de reais. E ele ganhava 20 mil reais por mês de cada empresa. Um sujeito simples, vendedor, se eu não me engano, de terno, na cidade de Presidente Prudente. Fernando Cavalcante, que é o parceiro aí sócio do Nelson Williams, era vendedor de vinho, Pão de Açúcar. Todos eles em comum, esbanjando muito dinheiro, comprando carrões, comprando apartamentos, casa em Orlando, tendo uma empresa nos Estados Unidos. Então, Thaísa, essa é uma oportunidade de ouro para uma médica esclarecida como você, esclarecer realmente a verdade. É bom falar a verdade. Assim, o bom é você chegar ao final da vida e você estar andando de bicicleta num domingo, caminhando na areia ou na grama em paz. A paz não tem preço. Só que todo esquema começa aqui que é muito estranho. A gente ouve a situação falando do Bolsonaro e tal, mas a gente ter um governo brasileiro que tem o filho do ministro da Justiça, que advogou durante um bom tempo para a CEBAP, que é um sindicato, que já estava com inúmeras denúncias da Controladoria Geral da União, da Defensoria Pública, um filho de um ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, advogando para um sindicato que repassa recurso aqui para empresas, a Prospect Consultoria do Careca, a World Cannabis do Careca, e que repassa dinheiro para a empresa da senhora, a Curitiba Consultoria, 3 milhões, 6,7 milhões, que recebeu aqui e que está ligada aqui ao Virgílio, que é considerado um recebedor de propina pela Polícia Federal. E esses esquemas, eles se repetem tanto na Conafer como na Sindinap. Thaísa, é muito grave isso aqui. Há pouco eu estava no meu gabinete, eu recebi uma senhora que representa senhoras com câncer aqui de Brasília e que muitas estão assim sem perspectiva de viver e me pediram uma ajuda para visitar o Cristo Redentor. Então, esses recursos que foram roubados dos aposentados, desviados, sem autorização, são muito graves. Então, é muito difícil acreditar no silêncio da senhora. A senhora falou que esse ambiente é hostil. Não, esse ambiente representa o Brasil. Eu não passei num concurso público, eu fui escolhido por pessoas. É muito significativo, é uma honra tremenda. Eu estou no meu 2º mandato, sou do Partido Novo do Rio de Janeiro. Então, eu faço algumas perguntas para a senhora aqui. Primeiro, eu busquei aqui no Virgílio, né? A senhora é mulher do Virgílio. Qual é a função de um procurador federal? É o controle da legalidade. Zela para que os atos administrativos sigam a lei, evitando irregularidades e prejuízos ao erário. Quer dizer, ele fez justamente o contrário. Ele trouxe prejuízo a membros do Estado brasileiro, que são os cidadãos. Aqui, está aqui, no gráfico. O Marcel Van Hatten, ele falou bem o que quebra toda a narrativa do governo. A gente tem um filho de um ministro prestando consultoria jurídica através do seu escritório, uma empresa que já era com uma lupa enorme da controladoria. A gente tem um procurador federal que deveria aqui ser um advogado do Estado brasileiro fazendo isso aqui com a senhora. A senhora é o Cícero do Carlos Roberto da Conafer. Só que o Cícero não era mulher do Carlos, a senhora é mulher do Virgílio. É muito duro isso aqui. O Marcel fez observação aqui. O Virgílio foi assessor da Casa Civil da Presidência da República, no governo Lula. Isso aqui é gravíssimo. A gente não teve em 2008, Marcel, a gente não teve um ministro da Justiça no governo Bolsonaro cujo filho defendia uma organização criminosa segundo a nossa Polícia Federal. Se a gente fosse um país sério,
Todo mundo. Primeiro que o ministro da Justiça já tinha caído há muito tempo. E muitas pessoas já tinham sido presas, não precisaria nem de CPMI. O deputado Carlos Jordi aqui me lembrou. A empresa da senhora, a Curitiba Consultoria, foi criada no dia 1º de novembro de 2022. Pouquíssimos dias após a vitória do presidente Lula. Então, Thaísa, eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a empresa Curitiba foi criada no dia 1º de novembro de 2022? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. O deputado Paulo Pimenta aqui me interrompeu, mas o deputado Paulo Pimenta, ele não subiu em nenhum momento, em 4 anos de governo Bolsonaro, na tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar qualquer irregularidade em relação ao governo Bolsonaro. Foram os deputados do PT que na MP 871 apresentaram 12 emendas escritas pela CONTAG, que a gente nem chegou, que é uma medalha de ouro em relação ao roubo dos Senhores, silêncio, por favor. Medalha de prata é Conafer e o Sindinap, que é composto pelo vice-presidente, irmão do presidente Lula, que foi o que, em terceiro lugar, medalha de bronze em relação aos assaltos dos aposentados. Voltando aqui, Thaísa, porque nós temos milhares de médicos no Brasil. Senhores, silêncio, por favor. Por gentileza. Nós temos milhares de médicos no Brasil. Por que o careca do INSS escolheu logo a senhora, que é a esposa de um procurador federal, a oferecer esse serviço? O senhor está menosprezando o meu trabalho, Excelência. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Eu só fiz uma pergunta. Por que nós temos milhares de médicos e o careca do INSS escolheu justamente a esposa de um procurador federal e o que seria um defensor do INSS para oferecer esse serviço? Eu vou permanecer em silêncio. Tá ótimo. É que é no mínimo estranho. E não aconteceu só com a senhora, não. O SEBAP também. Nós temos 4 milhões de advogados no Brasil e escolheu justamente o filho do ministro da Justiça para fazer a defesa do SEBAP. São essas coincidências que fazem do nosso país um país grande e que poderia ser muito mais sério. Outra pergunta, senhora Thaísa, quando na fala aqui do careca do INSS, a gente transcreveu uma parte aqui. Ele diz: senhora Thaísa compra de ativos produzidos por ela, por intelecto dela. Já tinha sido dada essa resposta, mas eu faço questão de fazer isso aqui. E aí eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a esposa do procurador-chefe do INSS é reconhecida fora da medicina por alta capacidade intelectual? Foi falas do careca aqui pra gente. Senhor, eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. Tá ótimo. Thaísa, eu gostaria só de deixar registrado aqui que o que a gente vê em comum entre vários personagens que sentam nessa mesa é esbanjar o dinheiro ganho fácil. Isso é recorrente, todos com carrões, todos esbanjando, muitas mulheres comprando bolsa, os homens fazendo viagem de jatinho. A senhora aqui, e eu fui também, passou a informação do apartamento que a senhora reservou no Sena Tower, em Balneários Camboriú, e segundo uma informação da minha consultoria aqui, da minha assessoria, foi recusado pela incorporadora, não foi recusado por vocês, não foi cancelado por vocês. Então, o que a gente ouve nas ruas, seja em Copacabana, no Rio de Janeiro, na cidade do interior, os adjetivos que eles têm para pessoas com esse comportamento são os piores possíveis. Um ladrão em Copacabana que rouba um celular, ele sofre ali na hora uma vingança popular de raiva e de não tolerância com o crime. Assim, e eu esperava que a justiça brasileira, o STF, que servisse de escudo para a população brasileira e não de pessoas que infelizmente têm um desvio de comportamento e senta nessa mesa. Olha, eu fico decepcionado quando a senhora é incapaz de responder quando a empresa foi criada. E esse silêncio, para mim, é esturrecedor. Esse silêncio é de quem tem muito a esconder. Pois não, excelência. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Isabela e Maurício.